Boa tarde, gente, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando sobre o 5º capítulo do livro Pedagogia da Indignação, que se chama Alfabetização e Miséria. Estou na cidade do grande poeta Patativa do Assaré para mais tarde dar uma aulinha ali, certo? Então, gente, é o seguinte, esse capítulo é um capítulo maravilhoso e, mais uma vez, eu sugiro que você faça a leitura do capítulo, porque o que eu vou fazer aqui é uma síntese insuficiente, né? Então, nesse capítulo, ele está batendo um papo com um educador popular chamado Danilson. Eles estão caminhando por uma favela, ele relata isso, e eles estão conversando enquanto caminham, enquanto numa comunidade extremamente carente, para usar as palavras do Paulo Freire, eles tropeçam na dor humana. Eles estão se perguntando o que um educador crítico, uma educadora, podem fazer numa comunidade assim. Então eles começam a fazer uma reflexão que eu queria dividir ela em 5 partes rapidinho. A primeira coisa que um educador numa situação, não só como essa de estar diante da miséria, mas em geral precisa ter, é a de que o mundo, a realidade, a história, o futuro não são coisas prontas e acabadas, ou seja, algo problemático, algo que está em andamento. Está desse jeito hoje, mas poderia ser de outra maneira, se os seres humanos tivessem construído a realidade de outra forma, né? Então, essa consciência é fundamental de que as coisas podem ser transformadas. A segunda coisa que ele traz à baila é que, enquanto professores e professoras, nós devemos estudar. E o nosso estudo, a nossa dedicação ao estudo tem que ser fruto do nosso compromisso com a realidade, ou seja, não estudamos apenas por estudar, apenas para encher a cachola de coisas. Estudamos porque nos comprometemos com a mudança da realidade. Terceira coisa fundamental é que os professores, sem imposições, mas em diálogo, devem desafiar as pessoas, principalmente dessas áreas de miséria, de violência humana, de negação do ser humano, desafiar as pessoas a entenderem a realidade criticamente, ou seja, a entenderem que a realidade poderia ser outra, de que as estruturas do mundo que a gente vive é que geram essas desigualdades e essa negação humana. A quarta coisa é que no seu compromisso com o estudo, os professores precisam sempre estar estudando cada vez mais, sempre conhecendo cada vez mais. Se eu sou da alfabetização, conhecer com precisão os mecanismos de alfabetização. Se eu sou da história, da matemática, da geografia. E por último, ele diz que nós precisamos entender como que as pessoas entendem a realidade. Isso é fundamental. Um abração, gente. Até mais.